Poucas histórias são mais conhecidas do que essa. O relato do que aconteceu a Noé, que se encontra no livro bíblico de Gênesis, capítulos de 6 a 9. E existem histórias muito parecidas no Alcorão e nas lendas de incontáveis povos em toda a Terra. Será que o dilúvio realmente aconteceu? Ou é apenas uma fábula para incentivar as pessoas a fazer o que é certo? Teólogos e cientistas têm discutido isso há séculos. Muitos fatos bíblicos ainda não são levados a sério por muitos. No entanto, isso está mudando. Para alguns ateus ou agnósticos, certos fatos da Bíblia estão se mostrando reais, especialmente em relação a lugares descritos em seus ensinamentos. Me chamo Cleide. Continue até o final deste vídeo, porque te contarei 3 fatos principais da Bíblia já confirmados pela ciência, que fortalecerão seus conhecimentos e progresso pessoal. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder mais ilustrações e pesquisas como essa, aqui no canal, felizmente. Uma possibilidade comprovada pela física é de ter existido um dia a arca que Deus ordenou a Noé que construísse para salvar os cristãos. Assim como em uma escavação, que foi comprovada a existência de outro personagem chamado Pôncio Pilatos, que já na década de 60 foram descobertas as evidências. O relato de Gênesis menciona com exatidão o ano, mês e o dia em que o dilúvio começou, quando e onde a arca parou, e quando a terra secou. Até detalhes sobre as medidas, o layout e o material usado na construção. Claro que muitas coisas sobre a Bíblia ainda geram discordâncias, inclusive sobre a própria vida de Jesus Cristo. Porém, os profetas Isaías e Ezequiel e os apóstolos cristãos Paulo e Pedro fizeram referências a Noé e ao dilúvio. Então Jesus Cristo se referiu ao dilúvio quando disse: assim como ocorreu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, os homens casavam-se, as mulheres eram dadas em casamento, até aquele dia em que Noé entrou na arca e chegou o dilúvio e destruiu a todos. Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27. Se não tivesse acontecido o dilúvio, então a declaração de Jesus sobre os dias do Filho do Homem não teria sentido. Conversas à parte. Alguns ainda se perguntam se a história da Terra ter sido coberta por água é mito ou se não passa de exagero. Claro que não. Na realidade, em certo sentido, a Terra ainda está inundada, pois cerca de 71% da sua superfície é coberta por água em estado líquido. Do total desse volume, 97,4% aproximadamente está nos oceanos em estado líquido. Fatos bíblicos estão sendo desvendados e comprovados. Isso é uma vitória para os religiosos e uma imensa riqueza para os historiadores. 3 fatos confirmados pela ciência. Primeiro, a pedra de Pôncio Pilatos. Muitos acham que fatos da Bíblia ou personagens são simbolismos ou até invenções. Se enganam. Em 1961, arqueólogos descobriram a primeira evidência física que Pôncio Pilatos existiu. Durante escavações, foi encontrada uma pedra em um teatro construído por Herodes, em Cesareia, Israel. Nessa pedra havia inscrições que diziam: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Segundo, o reservatório de Siloé. Felizmente, podemos aprender mais com a ajuda dos historiadores. Depois de tratar um cego com barro umedecido, Jesus lhe disse: vai lavar-te no reservatório de água de Siloé. Assim ele o fez e foi curado. Em 2005, na cidade de Jerusalém, encanadores encontraram uma reserva de água
e notificaram os estudiosos. Escavaram e concluíram ao final que não se tratava apenas de um simbolismo bíblico. Realmente se tratava desse local. O reservatório de Siloé estava exatamente no local descrito no livro de João na Bíblia. Terceiro, a Arca de Noé. Esse deve ser um dos fatos mais impressionantes confirmados pelos cientistas até hoje. Bom, não exatamente a arca que encontraram. Conseguiram provar a condição do caminho percorrido pela arca. Prova de a arca ter existido e conseguido flutuar por águas turbulentas enquanto carregava animais de várias espécies. Afinal, estudiosos descobriram que a arca pode ter carregado milhões de quilos entre casal de bichos sem que afundasse, já que ela precisava apenas de ter sua densidade menor do que a água. Então, interessante tudo isso, não é verdade? Quem sabe conseguem provar a existência também do paraíso. Obrigada. Até a próxima.